Eu quero fazer uma reflexão com vocês e eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Eu quero ler os versos 35 até o 38. Evangelho de Mateus, capítulo 9, 35. Assim diz a palavra. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Deus, nós lemos a tua palavra. Dá temor para que a gente possa tanto falar como ouvir. Dá-nos a unção do teu Espírito Santo, para que a tua palavra, Deus, possa encontrar guarida no nosso coração. Nós nos colocamos humildemente diante de ti, orando para que o Senhor nos instrua conforme a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu já disse para vocês, a Igreja Metodista, todo quarto domingo, ela realiza o culto de missões. É importante para a gente saber que nós não podemos ir nesses lugares distantes. Nós temos, por exemplo, um movimento na região Ribeirinhas, região norte do nosso país. E nós temos um barco que sobe com frequência e com profissionais na área da saúde, para atender aquelas pessoas. E a maior dificuldade é porque, em função das doenças constantes naqueles povoados, o barco vai para num povoado e chega lá, de repente acontece de ter, foram acometidos por exemplo, febre amarela. E eles param naquele povoado e muitas vezes gastam o tempo, o estoque de medicação, os profissionais já se ocupam ali e nem sempre dá para fazer um percurso que vá até o fim. E eu queria dizer para você, nós não podemos ir lá, mas nós podemos contribuir orando, abençoando com as nossas ofertas. A manutenção, a despesa para fazer isso, é alta, ainda que os profissionais eles vão por conta própria, vai trabalhar uma semana, 2 semanas, e eles pagam para fazer a obra. Então eu gostaria que vocês soubessem disso. Quarto domingo, a Igreja Metodista em todo o Brasil, ela para refletir a importância de nós sermos parte deste movimento em todo o Brasil, que de alguma forma procura estender as mãos, para levar esperança, para levar paz, e para levar também uma mensagem do Evangelho àqueles corações, àquelas famílias, levar esperança para as pessoas nos lugares mais distantes. A passagem que nós lemos, ela nos ensina a pensar no cumprimento da nossa missão. E eu queria que você tivesse com a Bíblia aberta, para que nós pudéssemos então ir notando algumas coisas importantes que nós temos nesse texto. Mas como introdução, eu queria pensar com você o seguinte: desde que o pecado entrou no mundo, Deus criou o homem perfeito, colocou num jardim,
Mas por escolha própria, ele decidiu transgredir a ordem de Deus, e consequentemente a transgressão gerou separação. Eles foram expulsos do jardim, e a ausência de Deus na vida deles gerou um vazio. A vida sem Deus é uma vida vazia, e consequentemente, desde então, esse homem tem procurado de todas as formas preencher esse vazio buscando nas coisas. Esse homem tem procurado preencher esse vazio nos prazeres, no ter. Mas o que se descobre é que quanto mais procura a paz, ou procura preencher esse vazio nas coisas ou em coisas, esse vazio aumenta. A gente tem vivido esses tempos, convivido nesses tempos com tantas desgraças, com tanto desamor, uma ausência de Deus, e as pessoas têm sofrido, as pessoas têm vivido tempos angustiantes. Eu gostaria de pensar com vocês, o pecado trouxe separação, afastando o homem de Deus, e o resultado foi o vazio da alma. E veja, contudo, nada pode se fazer para preencher o vazio da alma, a não ser colocando Deus naquele lugar onde deveria estar. Só há uma forma de preencher o vazio da alma: colocar Jesus no lugar onde ele esteve. Jesus é o único. Alguém diz o seguinte, que o vazio da alma é do tamanho de Jesus. Se você quiser preencher o vazio da tua alma, você precisa convidar Jesus para entrar no seu coração. A tragédia do pecado pela separação de Deus, ela gerou distúrbios na sociedade. E eu quero dizer para você que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele não abre mão do homem, por mais pecador que ele seja. Jesus fez uma afirmação no Evangelho dizendo que Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele não veio buscar justos, mas Ele veio buscar pecadores ao arrependimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte, que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então Deus olhou para o mundo e viu o homem pecador. Deus o amou. Deus não concorda com o pecado, mas Deus não desiste de amar o homem. Deus não desiste de querer restaurar o homem, de querer preencher esse espaço no coração, para que o homem possa ter paz. Deus em Cristo veio fazer missão entre os homens, e Ele se fez homem entre nós, cheio de graça e de bondade. Ele morreu em nosso lugar, Ele morreu a nossa morte, para que eu e você pudesse ter vida. Eu e você temos vida em Cristo Jesus. Agora, mediante o arrependimento sincero, Ele nos redime do pecado, porque pela fé nós somos regenerados, e pela fé nós somos justificados. Nele temos a redenção. O profeta Isaías usa um termo que eu gosto muito. Ele diz assim: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 7 séculos antes de Jesus vir, o profeta Isaías estava profetizando a vinda do Messias, que viria com um propósito: resgatar o homem pecador. Veio para que o homem pudesse encontrar razão para o seu viver. Veio para dar vida ao homem que estava morto nos seus delitos e pecados. Agora cabe a mim, cabe a você, aceitar a obra que Ele fez, o sacrifício que Ele fez. Ele não fez para se tornar um mártir, mas Ele se humilhou até a morte, morte de cruz, para que através da sua morte, do derramar do seu sangue, eu e você pudéssemos ter perdão para os pecados, e pudéssemos ter a garantia da vida eterna. Refletindo sobre a passagem que eu li, eu gostaria que nós pensássemos na missão, que nós pudéssemos entender que a missão
ela é de Jesus. O que nós temos que compreender é que Jesus veio, ele fez a obra que ele deveria fazer. E quando ele voltou para junto do Pai, ele disse para os seus discípulos: agora vocês vão continuar. E por isso ele diz lá em Mateus 28, dizendo: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A tarefa minha e sua é de dar continuidade no ministério, pregar o reino, dizendo que o reino de Deus está próximo. Essa é a nossa tarefa, minha e sua. Eu e você precisamos assumir essa responsabilidade. Mas como a gente deve agir? Olha para o texto bíblico, o verso 35. Nós encontramos aí 4 verbos. Diz o texto aí, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas sortes de doenças e enfermidades. E eu queria que nós atentássemos para estes 4 verbos: percorrer, ensinar, pregar e curar. Porque estes verbos nos falam da dinâmica do ministério de Jesus. Não era um ministério estático, parado, ele sentado em algum lugar e dando direção. Jesus foi alguém que se envolveu com a comunidade, com as pessoas. Ele sentava com os pecadores, ele comia com os pecadores. E ele foi crucificado porque ele amou o homem pecador. Ele foi condenado porque enxergou nas pessoas a sua carência, a sua necessidade. E ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Estes verbos, se nós olharmos para Mateus 28, foi a citação que eu disse aqui, é um relato da grande comissão, que a gente tem também ali 4 verbos. Ali Jesus vai dizer o quê? Ir, fazer, batizar e ensinar. Se nós temos em Mateus 4 verbos: percorrer, ensinar, pregar e curar, em Mateus nós temos 4 verbos, e eu quero pensar com você assim: eles não são os mesmos verbos, mas eles fazem um paralelo entre aquilo que Jesus fazia e aquilo que eu e você precisa fazer. O que Jesus fazia era exatamente isso: ele se envolvia, ele percorria junto àquelas pessoas, ele se relacionava com elas. E agora no ID, ele está dizendo: você deve ir, você deve fazer discípulos, você deve batizar, você deve ensinar. Como que a gente pode pensar? Esses verbos, ele nos ensina que a gente, por que a gente deve comprometer com a obra e não envolver com ela. Normalmente nós nos envolvemos, mas nós não nos comprometemos. E a obra precisa de comprometimento, porque você pode se envolver, mas você vê o dia que você quer. Você pode se envolver, mas você faz o que você quer. Você não tem um compromisso com a obra para dizer: olha, eu sou cúmplice, eu quero fazer parte, eu quero ser parte do corpo, eu quero ser vida, e não uma opção para quando eu não ter o que fazer, então eu vou. O que esse texto nos ensina é que Jesus era alguém comprometido com a vida, com as pessoas. E esses verbos nos ensinam exatamente isso, que a gente não pode só envolver, nós precisamos nos comprometer. E Jesus é o nosso modelo de missão. Ele nos amou até a morte de cruz. Isso representa doação. A missão fala de nós doarmos de nós, fala de nós repartirmos daquilo que temos. E eu quero que a gente continue. O verso 35 nos diz que Jesus, ele percorria todas as cidades e povoados, e isso evidencia uma ação. Ele se movimentava, e missão é um conjunto de coisas. E eu queria que você pensasse: a missão leva em conta o nosso ir, leva em conta o nosso orar. Missão leva em conta o nosso investimento,
nossa contribuição financeira, leve em conta o nosso serviço. A obra de Deus depende destas questões que nos fazem envolver. Talvez seja fácil a gente pensar, não, eu não vou, mas eu estou orando. Mas o que você pode fazer mais do que orar? Ou então ao contrário, não, eu estou dando uma oferta, mas o que eu posso fazer mais do que dar uma oferta? Nós precisamos repartir da vida. E Jesus, ele então percorria. Essa ideia de percorrer, dá a ideia do ir, dá a ideia do fazer. E onde eu devo fazer missão? É aquilo que a gente tem que perguntar. E eu quero me reportar ao livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Os discípulos estavam muito preocupados com a vinda do Senhor. E Jesus trouxe a eles uma palavra da seguinte forma, usando a minha expressão. É como se Jesus dissesse para os discípulos o seguinte: não fica preocupado com a vinda do Senhor, não. Como é que vai ser o fim do mundo, não. Sabe o que Jesus vai dizer para eles? Olha, descerá sobre vocês o poder do Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Ou seja, tem muita gente preocupada com o fim do mundo, mas esquece que Jesus pode voltar hoje. E eu costumo dizer aqui, que Jesus pode não vir em poder e grande glória hoje, como a Bíblia diz, mas Ele pode vir na individualidade. Ele pode te chamar esta noite. Vale perguntar, onde é que eu vou passar a eternidade? Onde vou passar a eternidade? Aqueles homens estavam preocupados com o fim do mundo, e Jesus trouxe a eles a responsabilidade do presente. Diz, olha, vai descer o Espírito, o poder do Espírito sobre vocês, para vocês viverem o presente. Vocês dependem do Espírito Santo para viver o presente, porque o presente é desafiador, o presente exige renúncia, o presente exige comprometimento, o presente exige entrega, e nós precisamos do Espírito Santo, do poder dele para a gente fazer. Mas o texto ainda nos dá a direção. Ao se falar de Jerusalém, Samaria, Judéia, confins do mundo, a indicação é de que essa missão ela começa dentro de casa. Amados, tem muita gente querendo fazer missão fora de casa, sem perguntar, e a minha casa como está? Eu tenho liderado a minha casa com que autoridade? Antes de fazer missão fora de casa, nós podemos perguntar, eu tenho feito missão dentro da minha casa? Sabe por quê? A casa é o nosso melhor lugar, é o nosso melhor espaço. E se eu não amar a minha casa a ponto de investir nela, para que ela possa estar em sintonia comigo, para que todos possam professar a fé em Jesus, bem, por que eu vou querer que outros que não são, vão professar a fé? Nós precisamos buscar, isso tem que nos incomodar. Começar em Jerusalém é começar na nossa casa. E quando Jesus fala de Samaria, de Judéia, Samaria, ele está falando de uma relação com os seus vizinhos, de uma relação com o seu ciclo de amizade, de uma relação no seu trabalho, você ser testemunha ali, você poder dizer para as pessoas o que Jesus representa para você. E eu queria que a gente pudesse pensar um pouco mais. Ele vai dizendo então que nós podemos também ser testemunhas na nossa cidade. Quanto é importante o nosso testemunho para a cidade. Amados, nós temos facilidade para apontar, criticar as autoridades, mas nós esquecemos de viver um testemunho que possa contribuir para o bem-estar na nossa cidade. Nem sempre somos honestos nos nossos negócios, nem sempre somos verdadeiros. Quando nós agimos de uma forma verdadeira, em santidade, nós abençoamos aqueles que estão ao nosso redor, e a bênção ela é contagiosa. Eu abençoo você, e você cheio de bênção, você abençoa aqueles que estão ao seu redor. Nós podemos fazer diferença no lugar onde nós estamos, e Deus nos chamou para fazer diferença, não chamou para a gente ser diferente das pessoas. Nós somos iguais, temos problemas, lutas, pecados, como qualquer outro,
Mas Ele nos chamou para fazer diferença, para revelar esse amor de Deus. Pedro, escrevendo à igreja peregrina, ele vai dizer o seguinte, que Ele nos escolheu, fez de nós um reino de sacerdote, um povo de propriedade exclusiva dEle, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a nossa tarefa é falar desse amor de Deus que convence o pecador, falar desse amor que transforma o coração humano, falar desse amor que transformou o meu coração. Eu costumo dizer aqui a vocês que estão conosco aqui como visitas, eu costumo dizer o seguinte, que a pregação do Evangelho, ela precisa ser verdadeira. E eu costumo dizer, pastor, que você imagina eu vendendo remédio para calvície, falando, olha, é ótimo, pode tomar que vai dar certo. Às vezes nós vendemos, ou melhor, nós oferecemos um Evangelho que queremos que faça efeito na vida do outro, mas que não fez na minha. O Evangelho que eu ofereço, eu tenho que primeiro perguntar, tem feito efeito na minha vida? A minha vida tem feito diferença no lugar onde estou? Eu tenho frutificado onde Deus tem me colocado? É preciso que a gente olhe para esta expressão e a gente fique perguntando, e o que devo fazer então? Então os 3 verbos seguintes, nós falamos sobre percorrer, os 3 verbos seguintes, eles vão dar direção. Jesus diz que ele percorria e ensinando nas sinagogas. A ideia de ensinar, eu quero pensar assim, a tarefa da igreja é capacitar seus membros a se comprometerem com a missão e também com a vida de santidade, para que haja uma mudança na vida, porque a nossa missão, ela depende daquilo que a gente aprende. Nós não temos como oferecer daquilo que a gente não tem. Então a tarefa da igreja é ensinar, é capacitar, é um lugar de adoração, de louvor, mas é lugar do ensino, é lugar do aprendizado, e Jesus fazia questão de ensinar. E eu quero pensar ainda no terceiro verbo que ele diz, de pregar. Preste atenção nisso. Quando somos alcançados pelo poder do Evangelho, de forma verdadeira, e nossas vidas são transformadas. Vou repetir. Quando somos alcançados pelo Evangelho, e verdadeiramente as nossas vidas experimentam uma transformação, sabe o que acontece? O impacto dessa transformação em nossas vidas nos fará fazer missão. Porque fazer missão não é fazer discurso, não é uma pregação como essa que eu estou fazendo. Fazer missão é contar para as pessoas daquilo que Jesus fez na minha vida. Contra fatos, não argumentos. Você pode duvidar daquilo que eu falo, mas você não pode duvidar da obra que Ele fez no meu coração, da mudança que Ele operou, e você testemunha no relacionamento o que a minha vida representa diante de você. Eu quero que você pense comigo, o impacto da transformação é o que nos move a pregar, a testemunhar. E veja só, quando eu prego daquilo que Jesus fez em minha vida, então eu prego o Evangelho do Reino. Eu não preciso inventar uma teologia, eu preciso pregar o Evangelho que mudou a minha vida. Isso é fazer missão. Quando eu posso dizer para as pessoas, olha, antes de Cristo eu era assim, depois de Cristo a minha vida experimentou um novo momento, um novo tempo, onde eu posso ser instrumento de bênção na vida das pessoas. E eu quero que você ainda pense comigo, Jesus fazia também curas. Se você olhar o texto, o 4º verbo, diz que ele, por onde passava, curava toda sorte de doenças e enfermidades. E eu quero pensar com você de uma forma bem resumida. Mais do que cura física, essa expressão, ela nos ajuda a pensar na necessidade de cuidar e servir. As pessoas não precisam só de cura física. Elas precisam de amor, sentir amadas.
Ela precisa ter um ombro para chorar, um ouvido para ouvir. As pessoas estão vivendo hoje precisando de ombros amigos, precisa de uma palavra de esperança. As pessoas estão precisando de cuidados, de pessoas que possam ser úteis na vida delas, para de alguma forma amenizar as dificuldades com que ela possa estar vivendo. Eu quero que você pense nisso. Esses 4 verbos, ele nos desafia a missão. O verso 36, você estiver com a Bíblia aberta, o texto vai dizer assim, olha, vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, essa ideia do curar, é exatamente porque Jesus estava vendo essas pessoas, e vendo a dor delas, a angústia delas, e mais do que trazer cura física, ele queria trazer uma palavra que pudesse ir ao encontro da sua necessidade, a necessidade da sua alma, e pudesse trazer para elas esperança, pudesse trazer vida. O verso 36, Jesus viu com compaixão. A palavra compadecer, ela traz a ideia de colocar-se ao lado, de sentir a dor do outro. Pensa, compaixão, é exatamente isso. Quando você ora por alguém, mais do que abençoar, é colocar ao lado dela, falar, Deus, eu me coloco na condição dela, para sentir a dor dela, para sentir a alegria dela, sentir a tristeza dela. E Jesus olhou para aquela multidão, e Jesus se compadeceu. Ele não viu apenas a multidão, ele enxergou ovelhas feridas, ele enxergou ovelhas esfoladas, abatidas, ele viu ovelhas numa luta sem vitória contra o pecado. Nós precisamos ver com as lentes de Jesus. Nós olhamos as pessoas, e nem sempre olhamos ou as enxergamos com compaixão. Nós não temos tempo, nós não temos disposição para ouvir, saber o que se passa na vida dela, para que a gente possa ser instrumento de bênçãos na vida das pessoas. Jesus não enxergou multidões, ele olhou com compaixão, se colocou no lugar daquela gente, e ele viu aquelas pessoas como ovelhas esfoladas pela vida, pelo sofrimento da vida. O verso 37 e 38, para eu terminar, você vai dar glória a Deus, né? A nós foi dado, por meio de Cristo, acesso livre ao Senhor da Seara. Veja que legal isso. O verso 37 e 38, eu vou ler só para trazer a memória. Diz assim, e então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a seara. Não basta envolver-se com a obra, nós precisamos nos comprometer. A igreja, a obra, precisa de trabalhadores. Há muita coisa para se fazer. Nós, enquanto igreja, fomos colocados nesse lugar para abençoar. Eu costumo dizer, será que se nós fecharmos estas portas aqui e não tivermos mais culto, será que as pessoas vão sentir falta de nós? E um dia, eu era pastor também lá na cidade, de tempo parcial, e um dia eu marquei para falar com o reitor da universidade. A universidade tinha 17 mil alunos, era uma cidade ambulante. Você imagina a função do reitor, era um desespero. E eu marquei um horário para falar com ele, e no dia que eu fui lá, ele me recebeu assim, numa sala, todo, né, cheio de, como diria a gíria, cheio de fricote, né? E sentou lá, e conversamos um pouquinho, eu falei assim, pastor, qual o motivo que te trouxe aqui? Aquela hora eu parei, olhei nos olhos dele, e disse para ele, eu sou pastor da igreja metodista. Ele sabia, mas eu só fiz isso. Sou pastor da igreja metodista em Piracicaba. Você é membro, né, da igreja da qual eu sou pastor. E hoje eu vim aqui, não vim para te pedir nada, solicitar nada.
Eu vim aqui para trazer uma palavra para um homem, e citei o nome dele, que é pai, que é esposo, um homem que na lida do dia a dia aqui fica esfolado pelas exigências, pelas cobranças. Irmãos, quando eu comecei a falar que eu vim trazer uma palavra de consolo, de esperança para o coração dele, aquele homem que parecia uma muralha, debulhou, e ele olhou para mim e disse assim: por esta porta, todos que entram para exigir, pedir, e eu fico na expectativa, sempre pensando, o que será que quer? E quando você entrou aqui, eu fiquei pensando, o que será que esse pastor quer? E eu disse, eu quero abençoar você. Amados, nós precisamos fazer isso. Eu fico imaginando, nós temos aqui uma autoridade, deve ser exatamente isso, ou nós temos autoridades, não é? Eu fico imaginando, você é pai, é mãe, você tem filhos, você tem um cônjuge, você tem desafios e muitas vezes cobrança. Poucas pessoas adentram a sala de vocês para dizer, olha, eu vim para te abençoar. Nós podemos. Deus nos chamou para ser bênção na vida das pessoas. Deus nos chamou para ser bênção na vida das nossas autoridades. Deus nos chamou para somar na vida da cidade. Eu e você somos esse canal de bênção. E eu concluo dizendo o seguinte: a gente tem vivido tempos difíceis. E a missão da igreja, ela está muito distorcida. Os movimentos têm crescido em função do ter, mas não com o desejo de ser uma igreja serva, uma igreja capacitada para fazer missão. E talvez por essa igreja ou essa missão estar distorcida, muitos não querem se comprometer com ela. Mas se nós formos atingidos por um evangelho verdadeiro, que transforma o nosso coração, certamente ele mudará a nossa direção. O evangelho de Jesus tem poder para transformar, e se ele tocar a nossa alma, o impacto da mudança, da transformação que ele causa em nós, nos motivará a fazer missão, a partir da nossa casa, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação e no mundo. Eu quero dizer para vocês como conclusão, que a gente não pode contentar apenas em nos envolvermos. A gente precisa comprometer. E essa é a palavra que eu quero deixar. A missão é de Cristo. Ele nos deu poder para fazer, para que a gente possa continuar a obra dele até que ele venha. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Nós vamos encerrar o nosso culto. Eu não sei com que propósito você gostaria de sair daqui nessa noite. Não sei o que o Espírito de Deus falou no teu coração. Eu não sei qual que é a tua necessidade. Eu não sei qual foi o impacto do Evangelho na tua vida. Eu não sei se você algum dia teve esse impacto, que permitiu o Espírito de Deus adentrar a tua vida e mudar o rumo da tua vida. Se você atentou, em momento algum eu fiz questão de falar da religião, mas eu falei de um evangelho poderoso, de uma obra redentora feita na cruz por mim e por você, do poder do Espírito Santo que é suficiente para transformar o coração do pecador. Eu não sei a tua necessidade, eu não sei o teu comprometimento com Deus, eu não sei qual é a cura que você precisa, mas eu gostaria que nesta noite você abrisse o teu coração para o Senhor e pudesse dizer para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero ser útil, eu quero ser melhor. Eu quero que o impacto do Teu Evangelho em mim me faça uma pessoa melhor. Nos meus relacionamentos, a partir da minha própria casa. Para que eu possa amar a minha esposa, o meu esposo.
para que eu seja educado com Ele, companheiro dEle, para que eu tenha autoridade para educar meus filhos, eu possa ser um modelo para os meus filhos. A partir de casa, do relacionamento de casa, sermos testemunhas do Senhor, fora dela, anunciando que o Evangelho de Jesus é transformador. O Evangelho do reino causa um impacto naquele que o aceita. Eu quero orar por você. Coloca a tua vida diante do altar de Deus. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele sabe o que vai no teu coração. E a palavra de Deus diz também que coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Abre o teu coração a Ele. Senhor, muito obrigado por este tempo de culto. Muito obrigado pela razão que nos trouxe aqui. A principal é o Senhor, a presença do Senhor neste lugar. Mas também, Deus, um momento para a gente agradecer pelas muitas bênçãos que o Senhor tem dado à nossa cidade. O Senhor nos trouxe aqui também para abençoar as autoridades da nossa cidade, que eles sejam alvos da Tua misericórdia. E também, Senhor, refletir na nossa tarefa missionária. Senhor, que Tu possas nos ajudar, para que, Senhor, nós tenhamos força e poder, unção do Teu Espírito Santo. Há muitas vidas precisando do Senhor, que o Senhor possa levantar homens e mulheres, ó Deus, que estejam dispostos não a se envolver com a obra, mas a se comprometer com ela. Que o Senhor possa levantar pessoas com a disposição de amar, de servir, e que, Senhor, nós possamos fazer a Tua obra. Por isso eu quero pedir, Deus, que nessa hora ouça cada oração que está sendo feita. Ó Pai, manifesta a Tua graça, ó Deus, de forma que vidas sejam transformadas pelo poder do Teu Evangelho, e que ao sairmos deste lugar, saiamos com um propósito novo, de experimentar do Teu melhor, de andar com o Senhor, que a Tua presença possa preencher o vazio em nossos corações, e que nossos corações cheios da Tua presença, da Tua paz, nós possamos viver essa realidade em nossa casa, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, e aqui na vida da igreja. Esta é a oração que eu faço, orando em nome de Jesus. Amém.